Pessoal, boa noite. Nós já começamos pela Guerra Fria e na Guerra Fria nós falamos do embate entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas eu assisti na aula e eu acredito que ficou um pouco vago. É importante a gente entender o que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como é que ela se procedeu. Lá antes de 1917, a Rússia era governada por czares. É um nome diferente do regente daquele país. E czar, referência de César. Sabe o César de Roma? Czar, César, é apenas uma flexibilização para a língua eslava. Os Romanov, que eram os regentes, eles eram bem opressores. A população da Rússia sofria com fome, dificuldade. Dentro da Revolução Russa, que rolou entre 1918 e 1922, eles foram destronados. E aí assumiu o governo da União Soviética, já da Rússia para a União Soviética, o famoso Lenin. Lenin assumiu o poder, ele foi um líder de um grupo chamado bolcheviques, que era o pessoal da maioria, pessoal radical e trabalhadores. Era lá no chão de fábrica, ou trabalhadores, vocês estão cansados de sofrer, de ter maus salários, péssimas condições? Vamos nos unir aqui, povo, e juntos vamos derrubar esse governo. Os bolcheviques eram os radicais. Existia um outro grupo também chamado mencheviques. Os mencheviques eram o pessoal mais tranquilo, mais contemporizado, não era o pessoal tão radical não, os mencheviques. Inclusive eu coloquei eles aqui, ó. Bolcheviques era liderado pelo Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin. Inclusive, quando o Lenin morreu, gente, né, ele faleceu em 1924, ele foi substituído por Joseph Stalin. Mas poderia também ter sido o Leon Trotsky, que eram esses três os grandes líderes dos bolcheviques. O fato, gente, é que o Stalin não era absolutamente nada gente boa. Eles saíram da mão dos Romanov para entrar na mão do Stalin. Eles saíram da mão de tiranos para entrar na mão de outro tirano. E olha, para te falar a verdade, um tirano maior ainda. Nós não sabemos precisar quantas pessoas, direta ou indiretamente, morreram na mão do Stalin. O interessante é que o Stalin nem era russo, gente, ele era da Geórgia. Geórgia é um país, né, que era ligado lá na União Soviética, tinha um idioma próprio. O idioma da infância do Stalin não era russo, era georgiano. E ele próprio, né, gente, também não chamava de Joseph Stalin. Stalin, na língua lá dos russos, quer dizer aço. Ele se autoproclamava homem de aço, homem forte, homem poderoso. A experiência soviética mostrou líderes fortes, implacáveis, duros. Então, qualquer pessoa que tinha uma divergência política com Stalin, o que acontecia com ele, Eliana? Morria. Eles iam ou diretamente já por execução, ou eles iam para o Gulag, que era um lugar para que eles trabalhassem para morrer. Péssimas condições, sem limitação, muito sofrimento, morriam lá. Então, políticos direto, acontecia isso. Mas, se era alguém que tivesse alguma expressividade e não pudesse matar de forma prática, de uma forma ou de outra, ele aparecia morto por acaso. Aí era o expediente do Stalin. E muita gente morreu na mão dele também por outras formas. O fato é de que o Stalin, ele fez com que a União Soviética, a Rússia, que era um país agrário lá dos Romanov, um país pobre relativamente, se tornasse o país mais próspero. Pessoal, já fica com isso na cabeça. Commodities. O que é commodities? É aquela coisa simples, fácil. Eu pego ouro, tiro da terra e vendo. Commodity. Ou agricultura. Planto, tiro e vendo. Commodities é isso. Minério, petróleo, produtos agrícolas. Mas o que faz um país ficar rico, de fato, gente, é produtos industrializados. E o Stalin, quer queira que não, ele promoveu a industrialização da União Soviética. Não foi uma industrialização feita de uma maneira democrática, não. Foi a toque de caixa na base da opressão, na base de uma organização que ele impunha muito sofrimento para o povo dele. Inclusive, sabe a Ucrânia, gente? Eles têm que odiar a Rússia mesmo. Apesar de eles serem os Rus, eram um único povo, inclusive o Putin sempre reivindica que a Ucrânia e a Rússia é um país só, é o mesmo povo. Só que durante o governo lá do Stalin, antes da Segunda Guerra Mundial, nos anos 1933 mais ou menos, eles provocaram, anota esse nome na cabeça de vocês que eu vou pedir na prova, Holodomor. O que acontece? O grande celeiro, um país que produz muita comida na Europa, é a Ucrânia.
Agora, em vez da Ucrânia ficar com essa comida ia toda para suprir a Rússia, o interesse da Rússia. O Stalin organizava as coisas não na perspectiva de ser interessante para o seu povo, mas na organização que desse mais pujança econômica ao Estado. Então, gente, o Holodomor chegou a matar milhões de ucranianos de fome. Eu não sei se tem um tipo de morte pior do que a fome. Beleza, gente. Então a União Soviética, ela de fato começou em 1922, com o fim da Revolução Russa, e ela seguiu até 1991. E na hora que eu estiver falando ali dos líderes da Rússia, eu vou explicar... Da Rússia não, perdão. Da União Soviética. Porque quando eu falo Rússia e União Soviética, é um erro natural, porque por várias vezes a gente acaba confundindo mesmo. Mas Rússia é uma das repúblicas que pertenceu à União Soviética, só evidentemente que é a república preponderante, a república que manda em todas as outras. Mas de fato a União Soviética foram 15 repúblicas. E elas estão citadas aqui, gente. A Rússia, claro, a maior de todas. Hoje a Rússia, ela tem 11 fusos horários. Quando eu estou em Moscou, meio-dia, lá em Vladivostok, é meia-noite. Ela é tão grande, tão comprida, que tem 11 fusos horários. Agora, quando eu estou falando da Rússia, imagina a União Soviética, com a união de todos os outros países juntos. Quando era o caso, a União Soviética tinha 22 milhões de quilômetros quadrados. Era disparado, assim, a União Soviética era maior do que a América do Sul toda. A América do Sul era menor do que a União Soviética e tinha a terceira maior população do mundo. Porque eram vários países, mas que de fato eram um só. Inclusive na Olimpíada, nos jogos de futebol, na Copa do Mundo, disputava com uma única nação, tinha um único líder. Beleza? Os outros países, gente, Belarus, Estônia, Letônia, Lituânia, inclusive Estônia, Letônia e Lituânia é o que a gente vai chamar dos países bálticos. Eles foram os últimos a aderir à União Soviética. Eles só entraram em 40. Os demais entraram logo desde o início, que são Armênia, Geórgia, terra do Stalin, Moldávia, Azerbaijão. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém sabia que tem um país chamado Cazaquistão? Você conhece o Cazaquistão? Você conhece. E o Tadjikistão? Já tinha ouvido falar? Pois é. Kirguistão? Já tinha ouvido falar, Davi? Turcomequistão e Uzbequistão. Esses eram os países que compunham a União Soviética. Apesar que existem alguns países que ainda estão sob a tutela da Rússia e tentam lá fazer a sua independência. Bom, uma coisa que é importante dizer, gente, é que a Rússia é tão herdeira da União Soviética que o que eles fizeram, a ONU, ela criou um Conselho Internacional, um Conselho de Segurança Internacional. Existem os países que são fixos, são 5, e dentro desses 5 permanentes, um era a União Soviética. Quando acabou a União Soviética, qual o país que ficou no lugar da União Soviética? A Rússia. A Rússia é herdeira, de fato, da União Soviética, inclusive de forma oficial pela própria ONU, porque ela permanece, inclusive, todo o acervo nuclear, a corrida armamentista, em que cada país tentou produzir uma bomba mais rápido e maior quantidade que o outro, praticamente a Rússia está com todo esse arsenal nuclear. Quando eu estiver falando na próxima aula sobre a Ucrânia, eu vou te explicar que houve uma situação, antes que a Rússia invadisse a região da Crimeia, eles fizeram um acordo para a Ucrânia devolver para a Rússia todas as ogivas nucleares que estavam na mão dela. Então a Ucrânia devolveu aqueles ogivas nucleares, que era da União Soviética, que estava em território ucraniano, devolveram para a Rússia, mas na seguinte condição: ó, você nunca viu Rússia, vai brigar com a gente. Olha só que inocência, né, gente? Eles devolveram sobre essa condição e acabaram que eles se prejudicaram com isso. Bom, gente, a União Soviética foi o segundo país a ter então a bomba nuclear, foi em 1949. Vale dizer, gente, eu coloquei até do lado de cá, que uma parte desse desenvolvimento da bomba nuclear lá se deu para o George Koval. O que é o George Koval? É um estadunidense que voltou para a União Soviética, porque ele era filho de soviéticos, e depois ele voltou para os Estados Unidos. O serviço de inteligência dos Estados Unidos não perceberam essa relação do Koval com a União Soviética. E ele entrou no projeto Manhattan, que era um projeto de desenvolvimento de armas nucleares. E o que aconteceu? Durante 20 anos, eles, Estados Unidos, estamos aqui fazendo a nossa bomba, o nosso trabalho, trabalhando aqui direitinho. Mas, por debaixo dos panos, no calar da noite, eles chegavam para a União Soviética, tem
essa informação, tem essa tecnologia, você pode fazer desse jeito. Ele foi responsável por um grande desenvolvimento, um aprimoramento das armas nucleares da União Soviética. É o COVAL, é os chamados agentes secretos. É aquilo que a gente vê nos filmes americanos, do 007, aquela coisa toda. E na Guerra Fria tem isso demais. De um lado a CIA, do outro lado a KGB, que o próprio Putin era um agente secreto. E aí, gente, eles detonaram a Kizar bomba. Ela tem a força de 58 milhões de toneladas de TNT, de dinamite. A explosão chega a ter 60 metros de altura e 60 metros de altura, perdão. 60 quilômetros de altura e 30 quilômetros de extensão, a bomba nuclear. Essa bomba nuclear foi a maior bomba explodida na história da humanidade. Foi um teste nuclear que eles fizeram no mar. Foi uma bomba incrível que eles estouraram nos anos 60 como demonstração de força. Uma coisa que se tinha durante toda a Guerra Fria, gente, era demonstração de força. Porque, sabe esse desfile de 7 de setembro que a gente tem aqui? Vocês já foram? Vocês já viram um desfile de 7 de setembro? Um desfile de 7 de setembro que vocês queiram ir lá na Afonso Pena, escoteiros, né? O seu filho já foi no desfile de 7 de setembro? Já marchou lá? O seu já foi? Então, o deles lá, gente, é claro que não é 7 de setembro, 7 de setembro é a data nacional do Brasil, a deles é outra data, mas eles fazem aquele desfile extremamente pomposo, com mísseis enormes, aqueles soldados extremamente disciplinados, com todos os movimentos bem coordenados, com armas, justamente para quê? Para fazer uma demonstração de força. Essa bomba aqui foi uma demonstração de força, gente. Ela, para vocês terem ideia, ela é 3.800 vezes maior do que a Little Boy, que era a bomba que foi jogada no Japão. 3.800 vezes. É um absurdo, gente. E olha só, ela tem 60 km de altura, 30 km de extensão, conforme eu falei, e o flash dela, gente, se fosse estourar em Belo Horizonte, que acabaria com toda a região metropolitana de Belo Horizonte, arrasaria na hora, mataria pessoas com queimaduras de terceiro grau, até lá em Conselheiro Lafayette. E o flash dela seria visto lá em São Paulo e no Rio de Janeiro. Acabaria com tudo e pessoas morreriam de doenças provenientes da radiação a mais de 500 km de extensão daqui. Ou seja, a guerra nuclear, gente, é uma coisa completamente insana. Ainda bem que nós temos o que eu já falei nas outras aulas, que é a destruição mútua assegurada. Porque eles têm condições de perceber que um míssil foi lançado, e daí, com o míssil lançado, o outro lado ele vai fazer a famosa lei de Talião. Se você lançou um míssil em mim, eu também vou lançar em você. E aí esse medo mútuo faz com que não exista guerra nuclear. Hoje, na guerra da Ucrânia, existe, agora estão tentando colocar, estão colocando mísseis nucleares em Belarus. E aí é uma intimidação. Mas se algum míssil nuclear for lançado, mesmo que seja tático, não seja aquele de grande destruição, ainda assim, gente, a treta vai ficar sinistra. O bicho vai pegar, porque ninguém vai ver uma detonação nuclear e ficar parado. Pessoal, então aqui eu falei que o primeiro grande líder foi o Vladimir Lenin. Ele que foi o precursor de toda a União Soviética, que estabeleceu esse Estado e que, inclusive, olha só, gente, ele foi mumificado. Eu vou dar aula do Egito em breve, aí vocês vão lembrar das múmias, né, gente? O que é um múmia? Para preservar o corpo do líder, daquela pessoa que se tornou praticamente um santo lá para eles, ele não deixou ser enterrado não, ele foi mumificado, tiraram os órgãos dele e ele está lá em exposição, lá no Kremlin, que é o grande palácio, tipo o Palácio do Planalto dos russos. Agora, o fato é de que quando o governo passou para Nikita Khrushchev, teve um bafafá, fez questão de dizer para o mundo quem era Stalin. As pessoas do mundo inteiro, inclusive pessoas de esquerda, que amavam Stalin, que era o cara que lutava contra a opressão dos Estados Unidos, entre aspas, foi percebido no momento pós a morte dele que ele era, na verdade, um verdadeiro tirano. Porque a máquina de propaganda, seja do lado estadunidense ou do lado soviético, era poderosa. Então, os soviéticos sempre colocavam a sua melhor imagem. Então, muitas das atrocidades que foram praticadas durante o governo dele, ficou, ops, ninguém fala nada não, quieto aí, não. E se falar, o que acontece? Liquida, passa. Só que o Nikita Khrushchev, ele sapecou isso, ele falou isso, né? Ele disse isso aí pro mundo. O Nikita Khrushchev é aquele que comentei que deu uma tirada no Kennedy, né?
quando ele falou que o programa aeroespacial dos Estados Unidos não estava indo tão bem. Aí ele chegou lá pro Kennedy e falou, cara, você está indo meio mal aí, mas a gente tem aqui um projeto, né, para os países em desenvolvimento. Faz o seguinte, eu vou te dar uma moral, eu vou passar um pouquinho da tecnologia para você, porque você está bem precisando, né? Ele que deu aquela tirada lá. Mas, apesar de ele ter os seus lados positivos, ele foi um pouquinho menos pior do que o Stalin, mas também, gente, foi no governo dele, olha aqui a data do governo dele, 53 a 64. Aliás, não, Khrushchev até que não foi tão terrível assim não. Na verdade, a grande tensão dele, do Khrushchev, foi a crise dos mísseis que aconteceu e quando ele quis implantar dentro de Cuba um ponto de lançamento de mísseis nucleares. Cuba está aqui do ladinho dos Estados Unidos, colado nos Estados Unidos. Então a base de mísseis de lançamento lá em Cuba deixou os estadunidenses muito tensos. Ficou, pelo amor de Deus, tem uma base de míssil aqui. Aí, gente, o mundo nunca esteve tão perto de uma guerra nuclear. O navio soviético, quando levou as armas de volta, ele foi escoltado de forma assim, bem pressionado pelos navios americanos, porta-aviões e tudo mais. Mas foi um momento de grande tensão. A União Soviética ela não imprimiu só nos países que estavam dentro da União Soviética, mas na cortina de ferro uma série de posturas de grande influência para pegar leve. Porque não era influência, era assim, você tem que me obedecer. Por exemplo, eu falei para vocês da Alemanha, que existia um muro que dividia Berlim Ocidental da Berlim Oriental. Um muro, o famoso muro de Berlim. Mas não era só o muro de Berlim não, por exemplo. A Tchecoslováquia, que hoje é Tcheca e Eslováquia, eram dois países, né? Tchecos e Eslováquios, hoje é dois países, na época era um país só. E lá existia uma cerca de arame elétrico, que até hoje os tchecos e os eslováquios, eles têm medo de passar por ali. Porque quem tocasse daquilo ali morria na hora. Por vários lugares tinham esses fios de alta tensão. E eles imprimiam mesmo. Na Hungria, Iugoslávia, que não era o país da União Soviética, mas estavam sob a influência dos soviéticos. Polônia, o negócio ali da cortina de ferro, a relação deles com a União Soviética era muito determinante e tudo que eles faziam tinha que pedir a benção ao Kremlin para poder fazer ou não alguma coisa, mesmo que eles não fossem União Soviética, mas estavam sobre as asas deles. Beleza, e aí que eu comecei a falar isso é para dizer que não era só eles, né? Não era só os países do leste europeu, por exemplo, Angola, Cuba, Vietnã, outros países do mundo também estavam dentro dessa vibe aí. Aí, gente, o Brezhnev, esse aqui é um cara que, sobre o governo dele, eu tenho que comentar que ele fez as Olimpíadas de Moscou, aquela que eu elogiei, as Olimpíadas de Moscou, porque dentro da Guerra Fria, as Olimpíadas foi massa. Eu acho que imagina, né, Davi, se todas as guerras fossem resolvidas o seguinte, ó, vamos ver quem que é melhor no futebol? Quem for melhor no futebol ganhou a guerra. Tá de boa? Inclusive, eles podiam propor isso no xadrez, gente, porque a União Soviética, agora a Rússia, é o país que tem a maior quantidade de campeões do mundo. É Kasparov, os grandes gênios do xadrez do mundo é de lá. Quer dizer, os grandes gênios não, parte dos grandes gênios. Hoje tem um norueguês aí que é o Carl Orson, que é o maior do mundo, o Brasil já teve o Mequinho, os Estados Unidos já teve o Bob Fischer, mas em síntese, o xadrez é esporte da União Soviética. Imagina se eles resolvem tirar todas as guerras na base do xadrez, ia ser legal, mas não é o caso não. Mas as Olimpíadas, gente, foi legal, porque nas Olimpíadas eram 4 medalhas, cada um queria ter a maior pontuação, o maior número de medalhas. A Olimpíada que aconteceu em Moscou foi aquela que o Simika chorou, foi legal demais, é o mais carismático de todos. E isso aconteceu no governo Brezhnev. Mas, gente, no governo Brezhnev, e aí tem tudo a ver com o governo dele, para vocês começarem a entender qual foi a decadência, a derrocada da União Soviética e por que ela começou a cair. Apesar do Stalin ter industrializado muito a União Soviética, o que manteve eles economicamente bem foram os ativos que eles tinham no sentido da exportação de petróleo, de ouro, ou seja, as commodities. As commodities começaram a cair de valor, eles começaram a perder produção. Então, economicamente, foi no governo Brezhnev que eles começaram a sentir as pernas bambear. O bicho começou a pegar economicamente, o que levou, com o processo de perder poderio econômico, eles começaram a se desestabilizar. E o pior é que o Brezhnev ainda se envolveu numa guerra chamada Guerra do Afeganistão, a famosa guerra
que é comparada à Guerra do Vietnã, onde que, para eles manterem a guerra, para eles fazerem com que o Afeganistão se mantesse comunista, se mantesse de esquerda, eles mandaram tropas para lá. E, gente, historicamente o Afeganistão tem uma mágica, porque já foi persa, já foi os mongóis. Todo mundo tentou invadir o Afeganistão, ninguém consegue, gente. Aquela terra lá os caras lá são raçudos mesmo. Então, todo mundo tenta invadir o Afeganistão e ninguém se dá bem lá. Inclusive, mais recentemente, quem invadiu o Afeganistão foi os Estados Unidos. Invadiu não. Teve uma força de ocupação lá, inclusive para lutar contra o Talibã, e saiu agora no governo Joe Biden, e de uma forma assim meio vexamatória, porque pegou mal, eles saíram lá nas corridas, nas carreiras, e não deu muito certo não. Mas o Afeganistão serviu para ajudar a União Soviética, que já estava mal das pernas, a ficar pior ainda, porque o investimento de manter a máquina de guerra operante é muito alto, é muito caro, eles não conseguiram muito bem não. E o Andropov, não vamos falar muito desse cara, ficou de 82 a 84, assim como o Konstantin Chernev, 84 a 85, nada demais. Mas desse cara aqui, Mikhail Gorbachev, eu tenho muita coisa boa para se falar dele. Os governos lá da União Soviética eram firmes, líderes fortes. Gorbachev era um líder inteligente, gentil, não tem a menor característica de um líder soviético. Ele era tão legal, gente, que ele era preocupado em saber se a esposa dele era feliz, né? Viajava com a esposa, era um camarada gentil. E ele criou, gente, ele ficou de 85 até 91 com o fim da União Soviética, ele teve que pedir a sua exoneração como primeiro da União Soviética, e ele criou duas medidas, chamadas Perestroika e Glasnost. A Perestroika é a abertura econômica da União Soviética. A União Soviética, que nunca foi comunista. Ué, professor, mas peraí. Você está dando essa aula desde o início, falando que a União Soviética era o baluarte do comunismo. Inclusive, eles reivindicavam, né, ser o líder do comunismo a nível nacional. E eu estou falando aqui agora para vocês que a União Soviética nunca foi comunista. Eles se declaravam comunista, mas especialistas em economia vão declarar eles como capitalistas de Estado. O capitalismo mesmo é iniciativa privada. Eu quero montar um negócio, a TT aqui quer montar um negócio, a Liana, Davi, né, Robert, vocês querem montar um negócio, Clarinha, cada um de nós montamos um negócio e a gente prospera no âmbito privado. No caso do capitalismo de Estado, é onde o governo, ele é o controlador de todas as iniciativas da economia, mas não é comunismo, é capitalismo de Estado. Assim também foi a China, assim praticamente foi todos os países que se declaravam comunistas. Capitalismo de Estado, onde o Estado é o principal interventor da dinâmica econômica desse país. E é o caso foi o caso da União Soviética. Mas o Gorbachev, ele também criou então a Perestroika, né? A Perestroika é a abertura econômica para dar a iniciativa livre, espontânea das pessoas, a sua possibilidade de economicamente se tornar ativos. Inclusive, gente, presta atenção nisso aqui, que a Perestroika tem tudo a ver com o Perigozinho. Perigozinho do grupo Wagner, que era encarcerado nos anos 80, ele foi preso por mais de 8 anos. Ele começou a sua cadeia de restaurantes, vendendo cachorro-quente, que depois virou uma cadeia de fast food, depois de restaurantes, praticamente dentro da vibe da Perestroika, beleza? O líder do grupo Wagner. Mas a gente vai falar isso mais detidamente na próxima aula. E a Glasnost é a abertura política, onde que poderia haver democracia, eleições, votos, inclusive permitindo que os países que estavam da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se eles quisessem se liberar, se tornar livres dessa dinâmica, eles poderiam. Porque quando foi criada a União Soviética, todos eles achavam que, ok, eu posso entrar e sair a hora que eu quiser. Pessoal, te falar uma coisa, você já viu aqueles filmes americanos, que você entra pra máfia? Ai, nossa, tá muito ruim isso aqui, eu não quero ficar não, eu quero sair. Pode? Não deixa não, agora que você entrou, você sabe tudo, você não vai sair não, cara, não vai sair. É a mesma coisa, eles entraram, alguns deles de forma até compulsória, mas boa parte de forma espontânea, só que entrar é fácil, sair não era não. Gorbachev deixou isso acontecer, e quando ele deixou isso acontecer, beleza, os países foram pipocando todos para fora. Então, por exemplo, hoje Letônia, Estônia, Lituânia, inclusive eles são membros da OTAN, eles saíram, foram os primeiros a sair, foram dos últimos, então os primeiros a sair, estão fora, não somente da União Soviética, que se dissolveu em 91, como faz parte da OTAN hoje em dia. Tamanho que eu já falei,
Cortina de ferro, eu já passei para vocês, né, gente? Cortina de ferro é essa área de influência do leste europeu, em que a União Soviética tinha grande força. E a corrida espacial também, eu já falei bastante dela na aula em que eu falei sobre Guerra Fria. A corrida espacial também foi outra coisa massa. E que pena que talvez se o Nikita Khrushchev confiasse no sucessor do Kennedy, ele poderia ter mantido esse projeto. Aliás, não foi o Nikita Khrushchev, foi que o Brezhnev, que não confiava no sucessor do Kennedy, porque a primeira possibilidade do homem pisar na Lua era um projeto que estava sendo desenvolvido parceria União Soviética e Estados Unidos. Só que o Brezhnev não confiou no sucessor se eu não me engano, foi o Lyndon Johnson, mas isso não tenho certeza, mas ele não confiava e daí ele interrompeu o plano. Senão, teria sido um apoio conjunto decidido lá no espaço. Então, meus amigos, turma, a União Soviética foi um grupo de 15 países, mas basicamente sobre a liderança insofismável da Rússia. Seus líderes foram homens fortes. Stalin foi um ditador extremamente agressivo, que o próprio povo russo sofreu muito com ele, mas os povos sobre a cortina de ferro foi mais ainda, e fez esse Estado fortíssimo, mas de forma autocrática. O que é autocrático? Só eu que mando. Oligárquico, o que é oligarquia? Poder na mão de poucos. Autocrático, só eu que mando. Oligarquia, poder na mão de poucos. O comunismo, de fato, lá não se estabeleceu, porque não havia democracia e nem pluralidade. Era só o Partido Comunista que mandava e desmandava. E uma coisa importante da gente entender nisso, gente, é que quando Mao Tse-tung assumiu a China, a perspectiva que talvez, numa primeira visão, a gente tenha, é de que a China, por se declarar comunista, e a União Soviética comunista, é que eles eram parceiros, certo? Certo ou não? Os dois são comunistas. E dá a ideia de que eles eram parceiros, mas não eram. Mao Tse-tung até foi, no início, parceiro da União Soviética. A União Soviética apoiou a Revolução Chinesa de 49, mas, de fato, durante praticamente toda a existência da União Soviética, a China, ela falava que ela tinha o comunismo à maneira chinesa. E sempre, inclusive, tinha a ideia de se colocar como a líder do mundo comunista, que rivalizava um pouco com a Rússia a respeito disso. Hoje, vale dizer que o líder da China, que é o Xi Jinping, ele se declara, né, teve uma cerimônia há pouco tempo, ele e o Putin, eles homenagearam um outro, falando que um é o melhor amigo do outro. Fizeram uma cerimônia para falar isso. Hoje eles têm essa relação. Mas, gente, ó, tem muita coisa para falar dessa relação China e Rússia, mas eu vou aguardar para a próxima aula. Eu espero que nessa aqui vocês tenham entendido mais ou menos como é que foi a dinâmica desse processo. Um país que sai de uma exploração feudal, monárquica, do início do século XX, para um país que teoricamente seria comunista, mas de fato foi um país ditador, opressor, e que durante algum tempo teve prosperidade, mas de fato ele se desfaleceu, porque a falta de democracia impede que se desenvolva naturalmente as coisas de uma maneira legal, e aí o império ruiu. Beleza? Curtiram a aula, gente? Mais emoção, gente. Curtiram ou não curtiram a aula? Valeu!